Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7. Você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Desigualdade social é o tema que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Você vai ver um levantamento inédito que traça um mapa da concentração de renda no Brasil. O levantamento apresenta um retrato inédito da concentração de renda no Brasil. Enquanto o 1% mais rico da população concentra 27% de toda a renda nacional, paga em média 20% em impostos, menos do que a metade da classe média, que paga mais de 40%. Segundo Gabriel Zucman, responsável pelo estudo, a desigualdade é maior do que se imaginava e os super ricos pagam relativamente pouco imposto em relação ao restante da sociedade, o que coloca o Brasil entre os países mais desiguais do mundo quando o assunto é renda. The most unequal countries on the planet. A pesquisa usou dados oficiais conectando empresas e acionistas para medir com precisão quem paga quanto em tributos no país. E mesmo sem fazer recomendações, Zucman ressalta que o levantamento contribui para o debate sobre desigualdade tributária no país. O estudo confirma o que o governo já havia alertado. O Brasil precisa ter um sistema tributário mais justo, aliviar a carga sobre a classe média e trabalhadora e cobrar mais de quem está no topo da renda. Desde 2023, o governo tem adotado medidas para tornar o sistema tributário mais justo, progressivo e eficaz. Isso inclui tributar grandes fortunas, ganhos no mercado financeiro e artigos de luxo, ao mesmo tempo em que busca aliviar o peso sobre o consumo dos mais vulneráveis, com a isenção da cesta básica e simplificação de impostos por meio da reforma tributária. O governo também propôs isentar do imposto de renda trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês e tributarem até 10% aqueles que ganham R$1.200.000 por ano. O destaque agora é o PAC Seleções em Minas Gerais, que vai tratar de obras de mobilidade urbana. Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, é o terceiro maior município mineiro, com mais de 620 mil habitantes. A obra entregue na cidade faz parte do novo PAC Seleções. O trecho 3 do corredor viário da Avenida Prefeito Nilton Cardoso, antiga Avenida Maracanã, tem 2 quilômetros de extensão e vai interligar o tráfego local à rodovia LMG 808, reduzindo a circulação de veículos pelo centro histórico do município. O governo federal também divulgou aqui em Contagem as propostas habilitadas pelo novo PAC Seleções 2025, nos eixos mobilidade, grandes e médias cidades e renovação de frota. São 29 propostas para melhorias no transporte público coletivo em diversos estados e 83 propostas para a renovação de frota, totalizando 9.780 bilhões de reais em recursos. Entre os tipos de investimentos possíveis no mobilidade grandes e médias cidades estão BRTs, metrôs, VLTs, corredores exclusivos, terminais, ciclovias integradas ao transporte público e sistemas de transporte inteligente. Os investimentos são de pouco mais de 6 bilhões de reais. No Refrota 2025 estão inseridos ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6, material rodante para trilhos e barcos para transporte aquaviário, além de sistemas e equipamentos de apoio operacional. Serão mais de 3 bilhões e meio de reais investidos. A gente segue falando sobre saúde feminina, mostrando aí o programa Dignidade Menstrual, que só no ano passado distribuiu mais de 240 milhões de absorventes pelo Farmácia Popular. Neste armário, a Clara tem seu pequeno estoque de absorventes descartáveis. A adolescente de 17 anos sabe que o item é essencial durante o ciclo menstrual e a falta dele pode atrapalhar até o rendimento na escola.
Eu nunca faltei, mas eu já vi pessoas que perderam aula por conta disso. Por conta da insegurança também, às vezes só tinha um e não tinha como trocar e acaba ficando em casa com medo, né? Para garantir a quantidade necessária, a estudante conta que vai todo mês a uma farmácia popular e recebe os absorventes de graça, por meio do programa Dignidade Menstrual do governo federal. Hoje em dia o absorvente está muito caro. Às vezes gasta dinheiro e às vezes você fica assim preocupado porque, né? É uma coisa assim que toda mulher necessita e às vezes você fica assim, meu Deus, isso eu não consegui comprar. E aí com esse programa eu vi que ajuda bastante porque você fica despreocupado. E é igual eu falei, a cada ciclo menstrual você pode fazer a retirada de 54 absorventes e ajuda muito. O programa foi instituído em 2023 e integra a política de dignidade menstrual adotada pelo governo em 8 de março daquele ano, Dia Internacional das Mulheres. A ação é destinada a meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam, vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas. A iniciativa também contempla pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade extrema. Para quem enfrenta dificuldades para acessar o programa, o Ministério da Saúde orienta buscar apoio na unidade básica de saúde mais próxima, onde profissionais podem oferecer informações e até emitir a autorização de retirada. Outros canais de suporte incluem o Disque Saúde 136, os CRAS, escolas públicas, centros POP e consultórios itinerantes voltados para atendimento de pessoas em situação de rua. E ainda falando sobre saúde feminina, você vai ver que o governo ampliou o direito à cirurgia plástica reparadora de mamas. Com a nova lei, todas as mulheres que sofreram com a mutilação total ou parcial das mamas terão direito à cirurgia plástica reparadora. O procedimento deve ser feito independentemente da causa da perda ou mutilação. Antes, apenas mulheres que perderam as mamas por causa do câncer tinham direito à cirurgia. Expandindo a possibilidade, o direito, à cirurgia reconstrutiva de mama, também para mulheres acometidas por traumas, malformações congênitas, infecções ou outras condições clínicas graves, e não mais aquelas submetidas a um tratamento por si do câncer de mama. Entendendo que é um direito das mulheres, isso traz um exercício de cidadania enorme, assim, de pensarmos nesse público, nessa população que é a maior parte da nossa população brasileira. A regra vale para quem utiliza os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas também para quem tem plano de saúde. Agora, por lei, eles são obrigados a custearem a cirurgia de reparação das mamas por meio dos hospitais conveniados. Inclusive, o procedimento pode ser feito ao mesmo tempo da cirurgia para tratar da mutilação ou logo depois. A lei também garante acompanhamento psicológico e de outros especialistas para essas mulheres. A nova legislação entra em vigor em novembro. O Pod SP segue falando sobre saúde. Uma pesquisa apontou que nos últimos 15 anos é a primeira vez que o Brasil registra um aumento no número de fumantes. E sabe quem é o responsável? O cigarro eletrônico. O estudo publicado no 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas revelou que quase 6% da população brasileira maior de 14 anos utiliza cigarros eletrônicos. Os índices são ainda maiores entre a faixa etária de 14 aos 17. Cerca de 9% dos adolescentes consumiram vapes no último ano. Segundo esta médica pneumologista, os riscos do consumo desse tipo de cigarro são maiores que os dos cigarros convencionais. Toda vez que a gente tenta usar o cigarro convencional ou tentou-se usar o cigarro eletrônico para parar de fumar, essas pessoas tinham uma recidência de tabagismo 2 vezes maior do que aquelas que não eram submetidas ao cigarro eletrônico. As substâncias acopladas a ela também a gente desconhece parte delas. Então pode ser que mais para frente a gente veja doenças que são novas ou doenças que antigamente demorava-se muito tempo para aparecer e que vão começar a aparecer com maior frequência por causa desse tempo curto com um uso muito grande de quantidade de nicotina. O que tem ali nas baterias, os metais pesados contidos na bateria, então, apesar de pouco tempo no mercado, a gente sabe que ele vai sim estar relacionado ao câncer de boca. O negócio é que ainda não deu tempo disso acontecer. Não só o cigarro comum, mas o cigarro eletrônico, que em pouquíssimo tempo fez esse dano que é muito grave, que é a EVALI, que é a inflamação pulmonar, e mais para frente a gente viu que alguns pacientes
evoluem depois da EVALI para uma fibrose pulmonar. No Brasil, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas desde 2009. A Receita Federal hoje tem uma atenção especial para essa questão do cigarro eletrônico, justamente por conta de ser uma atividade, a comercialização ser uma atividade proibida em lei. Além da prisão e da multa para o comerciante, ele vai ter o seu CNPJ suspenso e a Receita Federal vai comunicar à Prefeitura para que ela possa também cassar as licenças que essa pessoa tem para exercer a atividade comercial. O destaque agora é o apoio aos produtores de arroz. O governo vai investir 30 milhões de reais para ajudar o setor já na próxima safra. São 300 milhões de reais destinados a contratos de opção de venda de arroz. Com esses recursos, será possível garantir operações para aproximadamente 200 mil toneladas da safra 2025-2026. As medidas que o governo federal tem apresentado para o setor são incentivos à manutenção da produção do alimento. Quem aderir garante o direito de vender arroz ao governo por um valor previamente fixado, mas não é uma obrigação. Caso o mercado ofereça um preço mais vantajoso no momento da venda do produto, o agricultor poderá optar por não executar o contrato com a Conab, sem custos adicionais e aproveitar o melhor preço. A Conab, através do seu setor de inteligência agropecuária, já o ano passado previu que nós teríamos uma grande safra de arroz, como de fato se concretizou. A colheita desse ano é acima de 12 milhões de toneladas. Para vocês saberem, é mais de 1,5 milhão e meio a mais de toneladas comparando com a safra do ano passado. Quando se tem mais oferta de produto no mercado, é a possibilidade também de baixar o preço para quem produz. E o que nós queremos é garantir preço justo, garantir renda para o produtor. Com isso, nós demos uma tranquilidade para o agricultor. Antes de ele botar semente na terra de arroz, não começou a semeadura ainda, ele vai saber que vai poder vender por um preço melhor do que o mercado vai pagar. O arroz dos estoques públicos pode ser utilizado pela Conab para abastecer a população em situações de crise ou emergência, além de evitar oscilações bruscas e manter preço justo ao consumidor. Esta é a terceira rodada de contratos de opção de venda de arroz, lançada pela Companhia Nacional de Abastecimento em apoio aos produtores de arroz em menos de um ano. Eu vejo que é um lançamento muito importante para o produtor, porque, como a gente sabe, a gente vai ter um estoque de passagem muito grande desse ano para o ano que vem. Então, eu acredito que o preço ano que vem ainda tem um primeiro semestre muito devagar e pouco rentável para o produtor. Então, eu vejo o COV como uma solução para o produtor para o primeiro semestre, na questão de preço, principalmente. O SUS vai intensificar o combate às doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque uma pesquisa apontou que 60% das pessoas com mais de 18 anos não usam preservativos. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde e é um motivo de atenção. O uso da camisinha em todas as relações sexuais é o método mais eficaz de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, além de evitar gestações não planejadas. Elas são potencialmente graves. Nem todas se apresentam de uma forma grave de imediato, mas pode ter boas complicações. Mulheres, por exemplo, com essa DIP, né, doença inflamatória prévia, precisa tomar medicamentos com injeções, não tratamento apenas com tratamento por comprimidos. Eventualmente, casos graves, pode ser levar à internação. O HIV, por exemplo, em fases avançadas, pode realmente levar a mudar a vida da pessoa. E aí a pessoa não vai precisar de todo um acompanhamento e assistência associada. Um relatório da Organização Mundial da Saúde aponta ainda que desde a pandemia de Covid-19, estados e municípios têm solicitado menos preservativos ao Ministério da Saúde. Para incentivar o uso, o governo federal iniciou a distribuição gratuita de 2 novos modelos de camisinha. Além da tradicional, estarão disponíveis no SUS as versões texturizadas e fina. Todas com a mesma eficácia e proteção. A expectativa é distribuir 400 milhões de unidades só este ano.
A ação faz parte da estratégia de prevenção combinada ao HIV, que além dos preservativos, associa diferentes métodos, entre eles distribuição de gel lubrificante, profilaxias pré e pós-exposição ao vírus, vacinação e ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva. Você tem a questão da doença venérea, né? Tem essa questão aí da gravidez desejada. Então é bom tanto para pessoa, tanto para quem é solteiro como eu, né? Ou para quem tem estável, né, casado, né? Fico muito satisfeito com isso. A gente segue falando de saúde, mostrando um método desenvolvido aqui no Brasil que pode agilizar o exame que detecta o câncer de colo de útero. Em 2024, Rayane descobriu que aos 29 anos tinha câncer do colo do útero. Ela é uma das 17 mil brasileiras diagnosticadas com a doença nos últimos 3 anos. Nesse exame de rotina, que é o Papa Nicolau, eu descobri uma lesão de alto grau. E quando você pesquisa em qualquer plataforma hoje em dia, lesão de alto grau no Papa Nicolau, já acusa que é um câncer. Então, eu fiquei bem assustada e marquei o exame certo para eu descobrir de fato o que era. O HPV, ou papiloma vírus humano, é a principal causa do câncer do colo do útero. Atualmente, o exame Papa Nicolau é usado para avaliar se as células do útero têm alterações que indiquem a possibilidade de câncer ou outras infecções ginecológicas. Ele não é capaz, no entanto, de detectar a presença do HPV no material analisado. Para isso, é preciso que o médico peça exames específicos, como o PCR. O diagnóstico precoce do câncer do colo do útero pode salvar vidas. É que esse tipo de câncer demora anos para se desenvolver no corpo da mulher até dar os primeiros sinais. Por isso, o DNA HPV, teste criado pela Fiocruz, pode revolucionar o rastreamento do câncer uterino, porque ele consegue detectar as lesões bem no início e dizer se elas são ou não cancerígenas. A vantagem do teste do DNA HPV no rastreamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero é que ele é um exame mais sensível, ou seja, se a paciente tem o vírus HPV de alto risco, que é aquele que gera o câncer do colo do útero, ele vai detectar com mais vezes e vai errar menos vezes, ou seja, o exame de lâmina ele tem uma sensibilidade menor para isso. A tecnologia 100% nacional começou a ser oferecida no Sistema Único de Saúde neste mês. O teste da Fiocruz detecta 14 tipos de HPV. Esse teste tem uma sensibilidade e uma especificidade maior do que o teste utilizado hoje, né? Especificamente para HPV, hoje esse teste fica com uma sensibilidade e especificidade acima de 90%, melhora o contexto de identificação de risco de câncer 10 anos antes de um surgimento de um tumor. Além de Zuzu Angel, outras 20 pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura tiveram as certidões de óbito retificadas. Agora, no documento, consta que a morte foi não natural, causada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Zuzu Angel morreu em 1976, quando o carro dela foi jogado para fora da pista na saída de um túnel no Rio de Janeiro. Ela era mãe de John Stuart Angel, ativista político que em 1971 foi preso, torturado, assassinado e dado como desaparecido. Zuzu Angel incomodou a ditadura militar ao liderar uma campanha para esclarecer o desaparecimento do filho. A certidão de Stuart ainda não foi corrigida. Você gosta de arte japonesa e de cerâmica? Dá uma olhada como é que se faz uma shawa. Depois dos comerciais, você vai ver na nossa reportagem. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O
Pode SP 24/7 está de volta para desvendar os segredos da produção da Chaoan, uma tigela de cerâmica japonesa fundamental na tradicional cerimônia do chá. O resultado de 2 elementos do planeta: a terra, que passa pelo fogo e se torna arte. E no processo, as mãos humanas. A cerâmica é milenar e surgiu antes da era cristã. Entre peças como vasos e copos, surge aquela que foi concebida para que o ser humano a usasse para o hábito mais sagrado, se alimentar. Surge a Chaoan. A Chaoan é uma obra de arte. Cada um que a cria coloca na peça sua personalidade, seus sentimentos, sua marca. Ela pode ter várias formas, vários tamanhos e várias cores. Elas podem servir para o alimento ou para o suporte de plantas e flores, como um vaso, de tão bonitas a quem a use apenas de enfeite. É incerto dizer onde ela surgiu: Mesopotâmia, China, Egito. A Chaoan teria chegado ao Japão nos primórdios do país, 600 anos antes de Cristo, mas foi no século XIII que há relatos do uso da Chaoan na tradicional cerimônia do chá. Certo é dizer que o método de criação atravessou milênios. No passado, de forma mais simples, no presente, com a ajuda de algumas máquinas e ferramentas. Mas tanto na antiguidade como na era moderna, as mãos é que dão formato e a beleza. Em seu ateliê em São Paulo, a professora Hideko Roma, uma especialista em fazer Chaoan, ensina seus alunos a moldar a peça. Professora Hideko, que passou um tempo no Japão com os mestres criadores de Chaoan, vai para o torno fazer uma para nós. Para começar, nós temos que amassar muito bem o barro, para tirar todas as bolhas e para deixar o barro bem homogêneo, para à medida que nós formos centralizando e mexendo com esse barro, não ter grumos ou não ter bolhas no meio dele, porque senão eu não vou conseguir centralizar. E o objetivo é levar o barro para o centro. Feito isso, para tornear, eu faço esse movimento, dou uma arredondada aqui embaixo, e isso eu grudo no torno. Tudo isso para grudar essa massa no disco. E aí agora eu vou começar a centralizar. Vou usar bastante água, de modo que os meus dedos, as minhas mãos não se atritem nesse barro. Vou subir e abaixar, fazer alguns movimentos para deixar o barro bem centralizado. É impressionante a habilidade de Hideko. Então eu começo lá embaixo com as duas mãos, direita e esquerda. A minha mão direita segue na frente. E ela continua na frente. Aqui em cima, aperto, respiro e solto o ar. De novo, com as duas mãos, a mão direita segue na frente. Aperto aqui. Respiro e solto o ar. Tudo isso é movimento para levar o barro para o centro. Agora eu vou abaixar esse barro, coloco a minha mão esquerda na frente. Então agora é a minha mão esquerda que está na direção. E vou empurrando esse barro para frente, não para baixo, para frente. E automaticamente esse barro desce e vai levando tudo para o centro. Nesse momento eu coloco a força do meu corpo, o peso do meu corpo para frente, com as duas mãos.
respiro e volto. Vou subir mais uma vez, com as duas mãos, então, a mão direita na frente, a coluna sempre reta. Respiro. Desço, com a esquerda na frente. Com as duas mãos agora, jogando o peso do meu corpo para frente. E o barro automaticamente deve ir para o centro. Então, primeiro, profundidade. Diâmetro de abertura. Os aprendizes ficam alguns meses aprendendo a centralizar esse barro e alguns anos aprendendo a fazer o cilindro. E vou fazer a minha tchauá. A tchauá está feita. Para as tchauás de cerimônia do chá, elas devem ter algo que diferencie das tigelas normais do dia a dia. Então, os ceramistas procuram colocar mais personalidade quando elas fazem essas tchauás. E aqui, por exemplo, depois que elas estão bem, que ela está totalmente pronta, eu dou um movimento a ela. Por exemplo, passo um pedacinho de couro aqui na borda, de modo que quando a pessoa coloca a boca ali, sinta que está agradável. E aqui eu faço o corte dela. E ainda posso fazer algum movimento nela ainda, se eu quiser. Depois de moldada nas mãos, a tchauã segue mais alguns passos. Secando, vai chegar num ponto que nós chamamos de ponto de couro. Parece um couro realmente, tem uma maleabilidade, mas eu não posso interferir na forma mais. Mas ela está pronta e ela tem uma textura molinha para eu dar o acabamento. E aí é nesse momento que eu faço a kizuri. Kizuri é o acabamento, faço esse pezinho. Todas as peças japonesas têm esse pezinho que tem que ser feito para eu poder segurar, que me dá segurança. Eu faço esse acabamento e vai para secagem, demora alguns dias, uma semana talvez, depende, né? As peças são sempre muito vivas, depende muito da atmosfera. Aí ela vai para o forno. Vai para o forno, no meu caso eu uso 1000 graus. Vai para o forno a 1000 graus. E leva-se por volta de 10 horas de queima. Então, em 10 horas ela sai assim do forno, nessa textura aqui, que parece uma textura e uma aparência de um tijolo. E tem bastante porosidade aqui. Banho essas peças, vai para o forno a 1300 graus, ela sai do forno já assim, brilhante. Assim, depois de 20 anos fazendo cerâmica todos os dias, fazendo as tchauãs normais, é que eu percebi que eu consigo fazer peças de tchauã para a cerimônia do chá. isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Não esqueça de ouvir a gente na sua plataforma de áudio preferida ou no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Até mais. Até mais.